Shalom, Erev. Hoje nós vamos gravar o 11º Leis, né? E revendo minhas coisas antigas, né? Eu achei o primeiro estudo que eu fiz, né, em vídeo, que antes eu tinha uma rádio. E o primeiro estudo justamente fala sobre a barba. Eu já vou dizer de antemão, né, que vocês vão entender, ele foi feito em 2010 e eu estou utilizando ele justamente para demonstrar para aqueles que estão chegando que a mudança é necessária. Né? Como é que nós podemos crescer no conhecimento, crescer em tudo, na santificação, se nós nos mantivermos do mesmo jeitinho, que nem aqueles que dizem, há 30 anos creio assim. O Pai vai nos mostrando a cada dia coisas novas. E essas coisas vão nos levando a maior compreensão das coisas e vão nos levando a caminhar mais tranquilamente. Vocês vão ver que até a forma de falar, eu dei até risada, falei, nossa, se eu fosse dizer tudo que eu disse nesse vídeo que eu vou inserir aqui, né, que foi feito em 2010, hoje, talvez levasse 40 minutos, e lá não leva nem 10. Eu ainda tinha aquele pique, né, de cristandade, de fazer aqueles discursos rápidos, né, e, sabe, lendo a palavra ali, sabe. Então, eu quero já chamar a atenção para depois ninguém dizer, mas, por exemplo, eu utilizo algumas vezes a palavra Jesus, porque eu também estava na fase, né, em que a gente se engana ainda nos nomes. Na época, eu não falava Yahu, eu dizia Yahvé, Yeshua. E escutando agora, eu vi que 2 vezes eu falei a palavra Deus. Tá? Então tudo isso demonstra que realmente existe um caminho a ser percorrido, né? E que esse caminho tem que ser percorrido, né? Nós vemos aí, por exemplo, que nem no nosso grupo, uma pessoa que estava indo muito bem, se retirou hoje porque não esperou. No mínimo deve achar que já conheceu tudo. Então não esperou. Percebe? Mas outra coisa, né, que eu explico no texto, que é correto, é que não devemos cortar o cabelo arredondando a cabeça, né? Mas vocês vão observar que eu passava até maquininha aqui do lado, tá? Quer dizer, nós temos que entender que existe um tempo para nós irmos entendendo qual é a lei, qual a prática, né? E que mesmo 8 anos depois, né, que no caso foi gravado em 2010, eu ainda não sei nada. Com certeza, se nós tivéssemos tempo para daqui a 8 anos revermos, né, alguns vídeos que foram feitos no decorrer desses 8 anos, agora, né, com certeza iríamos encontrar coisas que já estavam diferentes. O importante para todo aquele que estuda a palavra, para todo aquele que realmente se põe na mão do Pai e quer aprender, é saber, antes de mais nada, que tem que estar aberto, porque o Pai vai estar abrindo os olhos físicos e do entendimento. E por intermédio do seu Ruach HaKodesh, né, seu Espírito de Santidade,
vai estar nos ensinando como agir. E que nós somos aprendizes, todos nós. Aquele que acha que já aprendeu, não sabe nada. Ok? Então, eu vou colocar o vídeo de 8 anos atrás. Então, estamos aqui hoje para falar sobre a barba. Será que a barba é uma lei de Yahvé que deve ser obedecida por aqueles que servem a Yeshua? Essa é uma questão interessante, porque mesmo aqueles que dizem que guardam as leis de Deus, eles são contrários ao uso da barba. E eu não entendo por quê, porque esse também é uma lei da Torá. Assim como nós guardamos o sábado, porque nós sabemos que o sábado é para todos os homens, ele desde a criação, o sexto dia foi criado, foi dito que o sábado seria o feriado, seria o dia de descanso, o dia que Yahvé descansou da criação. Sabemos também que devemos nos abster das carnes imundas. Por quê? Porque no dilúvio, quando Noé ia colocar os animais dentro da arca, Yahvé disse a ele: coloque 7 casais de animais limpos e apenas um casal de animais impuros, sujos, Então, e cumprimos outras leis também, isso não vem ao caso agora, mas que estão na Torá. Então, por que não a lei da barba? Nós vamos fazer um estudo muito rápido sobre isso e vamos ler alguns textos para exemplificar isso e para mostrar que realmente o uso da barba é para o discípulo de Yeshua. Vamos abrir primeiramente em Levítico, no capítulo 19, no versículo 27, onde lemos o seguinte. Capítulo Levítico 19, capítulo 19, versículo 27. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Então veja, cortar o cabelo para arredondar a cabeça é raspá-lo ou fazer aqueles buraquinhos que nós vamos ver daqui a pouco. Não raspar as extremidades da barba não significa não cortá-la. Significa, se a barba nasce aqui, se nasce muito lá no pescoço, coisas assim, não cortá-la, não fazer que nem os pagãos que usam aquela barbinha desenhada, bem feitinha. Não, é deixá-la crescer naturalmente. Vamos ler agora, ainda no livro de Levíticos, o capítulo 21, o versículo 5, que nos diz a prova disso que eu estou falando. Não farão calva na sua cabeça. Calva é aquilo, é raspar, ou aquela aureolinha, aquele buraquinho que usam alguns padres. Então diz, não farão calva na sua cabeça e não raparão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Veja, não raparão. Como é que você vai raspar o comprimento? Não tem como, é cortar o comprimento. Percebe? Então é raspar, aqui eu não gosto porque está muito aqui eu não gosto. Não, tem que deixar ela crescer da forma que ela é naturalmente. E ainda tem mais uma coisa aqui que não tem no assunto, mas que eu vou citar. Diz, nem darão golpes na sua carne, ou seja, não farão tatuagem, mas isso é outro assunto. Vamos ao próximo texto, que é em 2 de Samuel, no capítulo 10, versículo 4. 2 Samuel 10, 4, que nos diz assim: Então tomou Hanum os servos de Davi, e lhes raspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. Observem, cortou metade, da barba deles. A barba para o discípulo de Yahvé é um símbolo de santidade. Cortar a barba de um discípulo é uma vergonha muito grande. Então ele cortou a metade da barba desses homens israelitas e as vestes, deixando até as nádegas aparentes, e os mandou embora. Quer dizer, uma afronta muito grande mesmo.
Tanto que depois eles mataram todos esses hereges que fizeram isso com eles, né? Vamos para mais um versículo. Este agora, também em 2 Samuel, agora o versículo 10, né, o capítulo mesmo, o versículo 5, que diz assim: quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Observe, eles estavam tão envergonhados, e Davi disse: deixa eles lá, e que eles retornem quando a barba estiver crescida novamente. Porque é uma vergonha para um servo de Yahvé cortar a barba, percebe? Vamos agora ver o que aconteceu com o imperador, né? O que Yahvé fez com ele, porque ele foi contrário ao povo de Israel, né? O povo de Deus. Veja o que ele faz. Vamos ler Isaías no capítulo 7, o versículo 20. Em Isaías capítulo 7, versículo 20, nós lemos o seguinte: naquele mesmo dia rapará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Assíria, a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente tirará. Então, percebem? Esse rei era pagão, então ele era indigno de usar a barba. E Yahvé mandou raspar a barba dele com uma navalha. Percebe a palavra raspar de novo e não cortar? Raspar, tirar, né? Não é diminuir, arrumar. Vamos ler ainda em Isaías no capítulo 15, agora o versículo 2. Capítulo 15, versículo 2, que diz assim: vai subindo a Baegite e a Dibon, aos lugares altos, para chorar, por Nebo e por Medeba. Clamará Moabe, todas as cabeças ficarão calvas, e toda a barba será raspada. Observa, aqui ele está falando de israelitas, então seria em que sentido? Porque pedia para raspar a barba e o cabelo como uma ação demonstrativa de desgosto ou desobediência. Percebe por que era tão vergonhoso estar com a barba raspada? Nós temos que entender o seguinte, por exemplo, os pagãos hoje usam barba, não de hoje, já teve várias modas com barba, mas eles usam a barba com desenho, né, toda bonitinha, tal, feitinha. Isso não significa você estar cumprindo a lei, né, a lei da Torá de Yahvé, porque ele deixa muito claro qual a sua posição e quais são os motivos em relação ao homem de deixar a barba crescer. Nós temos que lembrar que essas escrituras como um todo, elas diferenciam e pedem que essa diferença seja acentuada, seja muito bem vista e seja muito bem feita, ou seja praticada, que é a diferença entre o homem e a mulher. Nós sabemos disso no modo de vestir e outras coisas. Então eu pergunto, será mera coincidência que a mulher não possui pelos na face, barba? Percebe? Sabe, alguns poderão me dizer que isso é coisa de judeu. E que nós, apesar de convertidos e enxertados a uma oliveira, somos gentios. Não é verdade? Alguém pode dizer isso. Que isso é coisa de judaizante. Mas eu faço uma pergunta a essas pessoas. Quem é o nosso exemplo maior? Quem a palavra diz que é o nosso exemplo? A quem nós devemos fazer igual? A quem nós devemos seguir e a quem nós devemos imitar? Eu sei que esses irão me responder que esse é o Messias e Yeshua. Eu estou certo? Não é isso? Ele não é o nosso exemplo? Ele não é aquele que nós devemos seguir? Vamos ler algumas palavras proferidas pelo Messias no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18. Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido.
Eu preciso explicar ou fica muito simples entender que Jesus cumpriu toda a lei e ele disse que até que o céu e a terra passassem, nenhum jota, nenhum tio seria retirado da lei, ou seja, seria totalmente cumprida. E nós sabemos que só vai existir novos céus e nova terra após o milênio, após o juízo final. Quando Yahvé vier morar conosco, vier habitar na terra conosco, quando a terra estiver totalmente purificada, né? Renovada. E eu pergunto, se ele cumprir a lei, como ele diz aqui, cumpriu toda a lei, e na lei diz para usar barba, e ele era judeu, ele não usava barba? Claro que sim, né, meus irmãos? Todos os apóstolos, todos os seguidores de Yeshua usavam barba. Aí eu pergunto, se nós temos que imitá-lo porque ele é o mestre, não temos que deixar a barba? Vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios, no capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Yahvé, a homem perfeito à medida da estatura completa de Yeshua, o Messias. Como nós poderemos chegar a esse ponto, ou seja, a estatura completa do Messias, do Mestre, imitá-lo completamente em tudo, se dissermos que não precisamos de barba, meus irmãos? Pensem nisso. Eu espero que Yahvé, por intermédio do teu Santo Espírito, consiga fazer com que você entenda isso. Que Yahvé o abençoe e guarde. Shalom Aleichem. Bom, eu creio que ficou muito claro, né? E eu fiz a proposta, como eu disse, né, de colocar um vídeo de 8 anos atrás para demonstrar que realmente existe, né, essa vamos dizer assim, essa demora para que a gente possa se adaptar ao caminho como nos é mostrado após estarmos conscientes, né? Nessa época eu estava iniciando a escritura do pacto, mas já tinha na minha cabeça muito, né, do que hoje é o pacto. Como eu disse, eu estou até reescrevendo o pacto, porque eu terminei de escrever o pacto em 2016. E de lá para cá, com certeza, muita coisa já foi acrescentado, né, pelo Espírito do nosso Pai. E eu quero colocar essas coisas, né? Muita mitologia, né, que foi deixando de existir dentro da gente e que eu quero já encaminhar, né, as pessoas que estejam lendo o pacto, como é o primeiro estudo, né, já encaminhá-las também para estarem com a mente aberta para o que virá depois. Então é isso, meus irmãos. Esse é o nosso estudo de hoje, nosso recado diário. Eu espero que entendam e que cumpram. Hoje não podem mais dizer que é proibido ter barba onde você trabalha, como era alguns anos atrás, porque hoje a barba se tornou novamente moda. Se você for observar as pessoas mais intelectuais, as pessoas mais graduadas dentro de qualquer empresa, hoje usam barba. Eu tenho um sobrinho, ele tem 20 e poucos anos, ele tem um cargo bastante elevado dentro do Santander e ele tem uma barba quase do meu tamanho. Tá? Isso é uma questão realmente de que o preconceito maior está em você do que nas pessoas. E eu prometo que para a semana que vem, não dentro de leis,
eu vou estar falando alguma coisa a respeito do Tzitzit, para que nós possamos começar a cumprir essa lei o mais rápido possível. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu agradeço a todos que nos ouviram. Eu digo nos porque me ouviu no passado e no presente. E desejo que nosso Pai triunfe sobre todos aqueles que ainda se colocam contrários a Ele, sobre todos aqueles que ainda não perceberam que eles não têm escolha, que se eles saem do meio da verdade, é porque assim foi predeterminado que eles não conseguiriam permanecer. Shalom, beijo na testa e no coração, fui.